Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Pó de Pedra Podcast. Aqui com a gente, você já sabe, falar de pedra ficou mais leve. E nós temos falado de pedra aqui todos os dias gravando o programa, né, Saulinho? É isso aí. Quase não tem dia que a gente deixa de gravar, porque a gente está produzindo conteúdos diários para você. E em breve, surpresas aí, que eu já falo qual é. Em breve vai entrar o nosso programa ao vivo. Mas a gente é muito feliz, estamos muito animados por receber você aqui, por você estar escolhendo tirar um tempinho para estar com a gente. Nós estamos aqui trazendo convidados de qualidade, profissionais que têm muito a agregar no seu conhecimento, no seu entretenimento, no seu lazer, na sua hora que você está buscando referências para você pesquisar algum assunto. E o tema hoje é turismo no sul capixaba, em especial no município de Marataízes, né? A famosa Pérola Capixaba. Você sabia que o município de Marataízes é chamado de Pérola Capixaba? Nós vamos conversar sobre isso aqui com o nosso querido Breno Nilregi, um amigo pessoal de longa data, um cara que eu acompanho a trajetória dele há muito tempo e hoje ocupa a cadeira de secretário do turismo do município de Marataízes. Tudo bem, Brenão? Tudo bem, Bruno. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você no Pó de Pedra, né? Porque aqui o papo fica mais leve. É isso aí, cara. A gente tem que conversar, levar a vida mais leve. Esse negócio de ficar com muita cerimônia não leva a nada. Exatamente. E para conseguir conversar um papo leve, eu tenho que trazer convidados igualmente leves, pessoas que têm um carinho no coração, que têm um respeito por você que está em casa, por nós aqui, por esse projeto, né? A gente tem conseguido, Breno, trazer pessoas de renome nacional, local aqui, estadual. Nós estamos gerando conteúdo para levar a mensagem da pedra para a dona de casa, para o dono de casa, para o construtor, para a pessoa que busca informação. E a gente não está aqui num mundinho fechado, nós estamos ali com o Jack Tequila, né, Jack? Nosso querido convidado hoje acompanhando a gente nos bastidores. Saulinho está aqui nas picapes, conduzindo esse grande programa com a gente. Ele que faz os cortes para lá, para cá. A câmera... Corta a câmera pro Breno, o Saulinho. Cortou? Agora corta para mim. Corta para mim. Agora corta aqui na central aqui agora, ó. Então, olha lá, Brenão. Ó, aqui você nos assiste de todos os ângulos, de todos os olhares, com todos os ângulos aqui. Eu posso jogar o meu olhar sensual para você ficar apaixonado por mim. Mas sempre com muita responsabilidade, sempre com muito carinho, com as marcas que nos acompanham, com as empresas que patrocinam esse produto, com a nossa audiência, com o nosso setor que nós tão carinhosamente, gentilmente e amorosamente a gente tem carregado aqui. E o Breno é um amigo que eu tenho, né, um conhecido de política que se tornou um amigo, né? Eu estou sempre acompanhando os movimentos dele, ele de vez em quando dá umas olhadinhas no meu também. Eu liguei para ele esse dia e falei, Breno, como é que você está? Eu não sabia que ele estava como secretário de turismo. Eu falei, vai vir a candidata aqui, já estava assuntando o cara, né? Político, né, esse negócio é uma cachaça, né, Breno? É, realmente. E aí ele falou, não, Bruno, eu estou na Secretaria de Turismo, lá com o prefeito Toninho Bittencourt. Aqui eu já estendo o convite para vir aqui conversar com a gente. Nós temos falado com alguns prefeitos aqui. Vamos trazer, sim. E temos sido muito bem recebidos para a gente falar. É um espaço, sabe, Breno? Para a gente falar das políticas públicas, porque, afinal de contas, a gente ficaria muito bitolado, falar só de pedra. Não, a gente tem que falar de vida, a gente tem que falar de gente, a gente tem que falar de ser humano, a gente tem que falar de desenvolvimento, a gente tem que falar de assunto que interessa a todos nós. E, com certeza, nos interessa saber aonde a gente vai passar o nosso verão, o que a cidade está preparando para daí para frente, e para conhecer as figuras públicas e políticas que preenchem o nosso espaço. Breno, e você fica convidado a seguir esse canal. Você que está chegando aqui a primeira vez, que está chegando através do Breno, que o Breno, você acompanha a carreira do Breno, está com ele aí. Para nós é um privilégio ter você aqui, por isso siga esse canal. Temos vários outros programas que você pode assistir aí. Breno, você é um jovem. Tá com quantos anos? 34 anos. É um jovem na política, né? É um cara promissor, é um cara que, antes de ser político, você é empreendedor,
você entende a dor do empreendimento, de gerar emprego, de gerar renda. Você tem uma visão muito holística, uma visão muito contemplativa de tudo isso, especialmente do município de Marataízes. E a gente tem gente do Brasil inteiro aqui que acompanha a gente, não sabe aonde fica Marataízes no mapa e não conhece a nossa região, alguns, né? E a gente está falando para toda essa gente, todo esse público aqui com a gente. Breno, o município de Marataízes é um município novo, né? Recente. Quando é que foi a emancipação de Marataízes? Quando é que se deu? A emancipação de Marataízes foi há 30 anos atrás. Eu tô assim um pouco, mais ou menos em torno de 30 anos. Deixa eu ver se a internet fala não, aqui, já era pra eu saber, né? Como não, mas não precisa ser exatamente. Vamos aqui, ó. Quando foi a emancipação de Marataízes? Pronto, já temos a resposta ali. 1992. Dia 14 de janeiro. Errei então, por 2 anos. Vamos lá. Então, é isso 32 mesmo. anos. 32 anos. Então, você estava com dois aninhos de idade. Tá certo, mas sabia bem próximo. 32 anos. É um município novo, né? Eu me lembro, eu era criança ainda, eu tinha 12 anos nessa época, eu tinha 10 anos nessa época. Eu me lembro que algumas coisas me marcam. Que estava havendo um movimento na época para várias localidades se emanciparem aqui no sul do estado. Inclusive, Itaoca estava ensaiando, né? Itaoca, lá em Itaipava também queria emancipar. Itaoca aqui, nosso aqui de Cachoeiro, a gente costuma chamar de Itaoca-Pera, querendo emancipar. E alguns outros lugares. Eu acho que na leva de Marataízes veio algum município ali, Vila Pavão, alguma coisa assim. Agora eu posso errar aqui nos cálculos. Mas é um município novo, que ganhou a independência há pouco tempo. E tem uma trajetória muito, muito nova, muito, muito recente. Conta um pouquinho pra gente dessa trajetória. Fala um pouquinho de Marataízes para quem não conhece, pra gente que está assistindo a gente aqui de outros lugares do país. Brunão, Marataízes, eu sou suspeito a dizer. Eu falo que quem mora em Marataízes é suspeito a dizer, porque é uma cidade apaixonante, né? Inclusive, o pessoal de Cachoeiro, tem muita gente que trabalha em Cachoeiro e mora em Marataízes hoje. Porque morar em Marataízes é maravilhoso. A saúde lá é muito boa, a educação é muito boa, a segurança é muito boa, o clima é maravilhoso, né? E as pessoas, né, principalmente daqui de Cachoeiro mesmo, quando querem aposentar, eles já pensam em ir para Marataízes. Se Ou tornou seja, meio que o... Santos está para São Paulo, assim como Marataízes está para Cachoeiro. Exatamente. Então, assim, Marataízes é uma cidade, igual você falou, nova, mas muito promissora. Está crescendo muito, muitas grandes empresas indo para lá. É uma cidade que não depende hoje de prefeitura para viver. O comércio é muito forte, o verão é muito forte. É uma cidade que hoje você tem tudo que uma cidade grande tem, sendo pequena e nova, né? O crescimento por habitantes tem crescido muito. Hoje nós já estamos quase chegando a 50 mil habitantes. 45 ou 46 mil habitantes, né? Mas na cabeça de todo mundo tá que Marataízes ainda tem 30. As pessoas esqueceram de se atualizar, né? Porque cresceu demais e ficou com aquela informação do passado. Tem quantos habitantes? Tem quantos habitantes? E Marataízes cresceu muito. Lá é o lugar que eu fui morar em Marataízes. Eu sou de Kennedy, né? Eu fui morar em Marataízes com 4 anos de idade. Meu pai montou uma padaria lá. Padaria New Reg, né, que é bem conhecido na região, e ali eu cresci, ali eu casei, ali eu tive os meus filhos, ali eu me apaixonei por aquele lugar, me apaixonei pelas pessoas e acabei me tornando político, né? Não sei se é por questão já de família, de sangue, ou se é o fato do relacionamento público, né? Nasci dentro de um comércio que é a padaria, onde todos os dias você encontra com pessoas. As pessoas vão até você. Você cumprimenta, você brinca, você ri, você começa a investir, as pessoas começam a elogiar o negócio e aí, de repente, as pessoas começam a falar: rapaz, você tinha que entrar na política. Normalmente, um empresário bem-sucedido, né? As pessoas costumam falar isso. Rapaz, por que você não entra na política? A política precisa de gente igual você. E aí, de repente,
no ano de 2022, eu decidi me candidatar ao cargo de deputado federal. Eu falei, rapaz, eu vou testar esse negócio, né? E Marataízes, eu fui o mais votado de Marataízes. Eu tive quase 11 mil votos total. E em Marataízes, que é a minha cidade que eu amo, eu fui o mais votado. E aí eu entrei na vida pública a partir disso daí, né? Então, Marataízes hoje, para quem quer investir, para quem quer morar, para quem quer criar os filhos, não tem outro lugar melhor do que Marataízes. Eu não falo isso porque eu estou como secretário de turismo, é porque eu vivo lá. Na verdade, você está como secretário porque você vive lá, e não o contrário, né? Agora, Breno, vamos falar aqui a verdade, botar os pingos nos is, principalmente para a galera que conhece a realidade. Marataízes ficou um tempo aí, eu sou um pouco mais velho que você, é uma infância que todos nós aqui da região interna, né, fora do litoral, vai para o litoral, né? Cachoeiro, pessoal de Castelo, muita gente deságua ali, Jerônimo Monteiro e todo mundo. E agora, Marataízes viveu alguns ciclos ali. Hoje é uma cidade em transformação, apontando para cima, crescimento em todas as áreas, todos os indicadores positivos. Quer dizer, todos não sei, é o que a gente percebe. Mas Marataízes viveu altos e baixos, né? Eu me lembro, eu era criança nos anos 80, e eu me lembro que nos anos 70 você tinha ali o Yacht Club, né? Alguma coisa assim, que o pessoal... Não, o carnaval ali era clássico, era tradicional, né? O cara que queria... O Jack lembra, né, Jack? Não é isso mesmo? Rapaz, era o ambiente, era o clube ali que o pessoal frequentava, e shows nacionais, um negócio assim. E aí, de repente, vem uma decadência. Aí some todo mundo de Marataízes e a cidade fica bancarrota. Que na época não era cidade ainda, era distrito do município de Itapemirim. E aí depois veio uma época melhor ali na Barra, veio a Cidade Nova. Estou fazendo a leitura de quem não mora lá, apesar de que lá é como se fosse a minha casa, né? Já tive casa lá e tal. Aí veio Cidade Nova, Novo Ponte, o nome é Cidade Nova porque a cidade começou a crescer para ali, né? Unir a Barra ao centro. Aí veio uma expansão imobiliária, veio uma expansão de crescimento. Só perdão, pessoal, que de vez em quando vem um pigarrozinho, vocês me perdoem. E aí, de repente, veio aquele problema do mar avançando ali, aí a cidade ficou uns 4, 5, 6 verões, o pessoal fugindo de Marataízes, indo para outras bandas. E de repente, agora nos últimos anos, eu quero te ouvir, vem um projeto de expansão, vem aquela revitalização da Praia Central. Parece que a cidade se reinventou e achou o rumo dela. É isso mesmo? Pra gente que é de fora, essa percepção minha tá certa ou tá errada? Tá certa, tá certa. Até porque, Bruno, como você mesmo sabe e quem está nos assistindo também sabe, Marataízes é uma cidade nova, né? E tudo que é novo começa pequeno, começa engatinhando, né? E as coisas vão, né? Você nasce e você vira um nenenzinho, você começa a botar o pé e aí de repente cai, levanta, passa por altos e baixos, mas você quer se levantar, você quer andar para frente. E Marataízes, nesse primeiro momento de emancipação, vamos botar assim, foi aquele primeiro momento que a pessoa ficou perdido, os prefeitos, né? Naquele primeiro momento ali não tinha muito recurso, não tinha com o que fazer, e aí veio os royalties de petróleo, que foi o que alavancou Marataízes. Aí sim os gestores conseguiram fazer o quê? Fazer as obras necessárias para que a cidade tenha estrutura de crescimento, né? E foi a Praia Central, né? Foi aquela questão eu não sei como que é o nome certinho que fala, que pega a areia lá do alto mar e joga ali para empurrar o mar para dentro. É a drenagem, tem um nome também. Isso, tem um nome específico, né? É a draga.
Não, é a draga, é a draga lá, tem um nome também. Isso, é a contenção. Dragagem, dragagem. Isso é a dragagem. Então, assim, Marataízes acabou sendo uma cidade bem estruturada, por quê? Porque é uma cidade que foi mais planejada do que as antigas. Mas você acha que... o que acontece, Breno? Você é um secretário lá, lógico que você não é a sua pasta é o turismo. Mas falando de administração de uma maneira geral, você é um secretário, a gente se preocupa porque a gente tem alguns bairros muito carentes, muito precários lá em Marataízes também. Você acha que isso é o quê? Foi ocupação desordenada, a prefeitura vai tentar organizar? Ou toda a cidade tem a parte, infelizmente, menos favorecida, que não tem jeito, não tem muito que a prefeitura fazer? Cara, Marataízes já foi pior. Eu posso dizer que hoje nós estamos caminhando para se tornar... igual, por exemplo, esses bairros mais carentes, né? Hoje nada contra quem é carente, não, pelo amor de Deus, você é bem-vindo aqui. Hoje, somos todos, né, trabalhadores e capixabas. Antigamente, vamos falar ali do bairro Filemon Tenório, Rua da Bacia, né? Antigamente as pessoas tinham medo de entrar lá. Hoje virou um bairro comum, todo mundo anda, todo mundo não tem hora, não tem dia, né? Nós avançamos muito na questão da segurança. O fato de ter criado a Guarda Municipal e a Guarda Municipal de Marataízes é excelente, fez com que realmente trouxesse mais segurança para os nossos moradores. Eu não vejo hoje Marataízes como uma cidade assim perigosa. A questão do crescimento desordenado que teve num primeiro momento já foi organizado. Ou seja, venda de imóveis legalizados, a prefeitura está fiscalizando isso. Já entregou, agora mesmo entregou 88 documentações de imóveis, né, regularizados, que estavam como dar um exemplo, invasão, alguma coisa desse tipo, e a prefeitura foi lá e organizou isso daí. Ô Breno, eu não sei o nome do bairro, você me perdoa, porque eu não moro lá, gente. Na verdade, é uma pergunta que está me vindo à mente. Ali no centro, ali, não sei se ali é centro ou quase chegando na Barra, tem um negócio de uma lagoa que vocês estão fazendo ali. E eu ouvi algumas críticas dizendo que aquela lagoa ali é de água contaminada, de água de esgoto. É isso mesmo? A lagoa ali foi um projeto milionário, né, feito pelo governo do estado, 54 milhões de reais, para fazer essa despoluição, né, que fala, eu acho, da lagoa, né, porque todos os esgotos caíam ali. Agora não. Agora os esgotos daquele bairro está sendo encaminhado realmente para uma rede de esgoto. De tratamento. De tratamento. Então, tem tratamento de esgoto, Marataízes? Tem tratamento de esgoto, Marataízes. Então aquele bacião ali, como é que chama aquilo ali? Ali é a Lagoa do Meio. Lagoa, né? Do Meio. A Lagoa do Meio. A Lagoa do Meio. Vai então, poder ser um lugar assim, não para tomar banho, mas pelo menos mais... Não, a Lagoa do Meio vai ser um lugar maravilhoso. Vai ser um lugar assim, depois que o projeto realmente estiver pronto, você já viu a Pampulha lá em... Claro. Então, vai ser mais ou menos aquilo ali, ou melhor. É um projeto realmente revolucionário. Mas está ajudando a valorizar a região ali? Os imóveis ali, por exemplo, né? Um lote que ali, ano passado, valia 50 mil, hoje ninguém vende por menos de 250. Por causa da Lagoa do Meio. Por causa desse projeto. Entendi. Que foi feito. Mas quando que fica pronto? Então, o governo passado, né? Não estou aqui para falar mal de governo passado, inaugurou sem estar pronto. Então, assim, vai passar por um processo de reforma. Projetos que foram feitos de qualquer jeito, sem fiscalização, querendo inaugurar a força, sabe? Aqueles projetos que a gente chama de eleitoreiro. Então, fizeram de qualquer jeito, tipo assim, vamos inaugurar para mostrar para a população. Acabou que não conseguiram fazer bem feito. E aí o atual prefeito, deve reformular o projeto, e aí sim vai concluir da forma que deveria ter sido concluída. Ô Breno, cara, esse bate-papo aqui é pra gente gerar esse conteúdo de informação pra galera mesmo, pra galera saber. Nós recebemos aqui recentemente o secretário estadual de turismo, que não por acaso é o Vitor Coelho, que foi prefeito aqui. Uhum. E tivemos uma conversa muito amistosa,
conversamos sobre muita coisa boa e, enfim, projetos do governo do estado. E eu pontuei isso para ele, quero ouvir de você como secretário de turismo municipal. Em geral, por toda a evolução que já tenha acontecido, e isso eu não estou dizendo em hipótese nenhuma como forma de reclamar, mas uma forma de constatar, o fato é que o Espírito Santo é aquele estado que parece que foi se desenvolvendo aos poucos. Você tem a região metropolitana da Grande Vitória ali muito bem estruturada, com grande suporte para o turista, né, com equipamentos de turismo, com infraestrutura para turismo. Você tem Guarapari, né, ok, né, uma cidade moderna, uma cidade bem frequentada, e ali os seus distritos ali, né, Enseada Azul, Meaípe. E quando você vai descendo de Anchieta, Piúma, Itapemirim e Marataízes, e chegando a Kennedy, a gente encontra condições precárias de atendimento ao turismo. E o que eu chamo de precário? Falta de um calçadão, que agora tem, né? Lógico, não está concluído ainda, mas uma parte foi concluída. Mas, no geral, a orla dos municípios não tem, né? Ou quando tem é precário, ou quando tem avanço de construção na beira da praia, que interrompe isso. A gente não tem, às vezes, uma infraestrutura de um chuveiro funcionando, né? Aparatos de turismo mesmo, uma boa estrutura de turismo e, principalmente, uma rede hoteleira fraca. Poucos hotéis, aqui em Marataízes, que eu me lembro, você me corrija se eu estiver errado, não tem nenhum hotel 3 ou 4 estrelas. Você tem pousadas, até confortáveis, aconchegantes, mas você não tem um aparato para receber o grande turista. Isso é uma realidade. O que você, como secretário de turismo, tem em mãos que pode melhorar esse quadro? E dê o seu panorama. Essa é a leitura da minha vida como um turista. O que você acha que dá para melhorar na gestão? E essa crítica que eu fiz não é a sua gestão, não é a sua cidade. É a faixa, a carência que o Estado do Espírito Santo tem para receber o turista. Brunão, eu vou falar como secretário de turismo, como administrador e como turista também quando eu visito alguns lugares. O que o turista quer? Lazer. O que o turista quer? Conforto. O que o turista quer? Bons restaurantes, bons hotéis, lugares para passeios, né? Passeios diferenciados, né? Então é isso que o turista procura. E a cidade, ela é uma engrenagem. Por que não tem grandes hotéis em Marataízes hoje? Porque, na verdade, os gestores que entraram lá não entraram olhando para o turismo. Infelizmente, a maioria dos políticos, eles olham para a próxima eleição e não para as próximas gerações. Eles não querem deixar um legado de um cara que transformou uma cidade. Eles querem arrumar jeitos, cargos, né, para se reelegerem. E ficam com o pensamento, um pensamento tipo assim, olhando a árvore e esquece de olhar a floresta. Então, Marataízes é uma engrenagem. Quando que nós vamos ter grandes hotéis? Quando tiver muita procura. O grande hotel só vai para onde tem muita procura. O grande restaurante só vai para onde tem muita gente querendo esse tipo de restaurante. Tem empresas, né, McDonald's, por exemplo, que só vai para certos lugares com a quantidade mínima de habitante e com a renda de não sei quantos per capita. Por quê? Porque eles não querem errar. Eles não querem falhar no investimentos deles, né? Então, hoje, nos negócios, a gente olha o que? O lucro. E na política, a gente olha a melhora social, em geral. Então, a maioria dos políticos que entraram, os gestores que entraram, não olharam para, tipo assim, poxa, eu quero transformar essa cidade. Eu quero entrar e quero realmente deixar um legado. Eu tenho um propósito. Eu quero ser o melhor da história. Eu quero transformar essa cidade. E tem como. Porque dinheiro tem, pessoas qualificadas tem, só não tem aquela visão grande, né? Ontem mesmo eu estava vendo uma entrevista com o Luciano Hang
E ele diz que sonhar grande e sonhar pequeno tem o mesmo... Ocupa o mesmo espaço na cabeça. Ocupa o mesmo espaço na cabeça. Demora o mesmo tempo. Então, assim, por que uns chegam no topo da montanha e outros ficam só no pé ali? Porque aquele que chegou no topo se propôs a caminhada, pô. Eu Entendeu? sei, mas aí, Brenão, sem querer filosofar muito, mas já agradecendo pela sua resposta, vamos lá. Tem muito tempo que você não vai na Itapuã comprar um calçado pra você? Tem. Tem, né? Mas qual a última vez? Você lembra da última vez que você foi Não lembro. comprar um calçado? Hoje é tudo pela internet, né? Hoje é tudo... Mas eu vou lembrar, o Jack, você lembra, Jack, que antigamente a gente ia na loja comprar? Não, mas a gente ia na loja comprar, né? E quando você chegava na loja, você comprava um tênis ou um sapato, e aí o rapaz lá que vende, ele vira pra você e fala assim, rapaz, depois que você decidiu o tênis que você quer, você não quer levar um par de meia, não? Não é assim? Essa aí você lembra, né? Você decorou, rapaz. Você não é mais garotinho, não. A molecada nova, igual o Saulinho aí, eu sei que não tem essa experiência. Você já foi, Saulinho, alguma vez na Itapuã comprar tênis? Eu fui há muito tempo atrás. Mas você sabe que o vendedor de sapato, ele é treinado para depois que vender o calçado para você, ele te oferece algo a mais. Um algo a mais, né? E esse algo a mais, ele tem meta para aquilo, para vender meia, para vender cinto, para vender correia, para vender carteira. Ah, não quero a meia, não. E essa carteira aqui, pô, você tá precisando trocar uma carteira? E às vezes ele consegue encaixar uma venda ali. Por que eu estou usando essa ilustração? Porque a percepção que eu tenho, assim, o turismo é uma indústria, correto? Me corrija se eu estiver errado. A indústria do turismo é uma indústria, que é justamente essa engrenagem que você está colocando aí. O turista que vem para cá, para Marataízes, por exemplo, e me corrija se eu estiver errado, repeti 2 vezes. Ele é um turista de veraneio, né? Que até o termo que o Vitor usou aqui é o turista de sol e praia. E quando se olha a grosso modo, você tem o pessoal do interior aqui, né? O pessoal de Cachoeiro, o pessoal da região aqui, micro-região sul, mas também grande parte o mineiro, que às vezes ele empreende em Marataízes, empreende no litoral sul, ele constrói uma casinha ali, fica fechado às vezes o ano inteiro para ele vir curtir a praia. Me dá a impressão, por que eu usei esse exemplo do vendedor de sapato, que o cara tá aqui com dinheiro para gastar e às vezes ele não tem aonde gastar, Jack. Você me entende? Como que o poder público pode ajudar? Aí esse cara vai, por exemplo, é comum, o cara tá passando verão tá passando verão em Marataízes, aí ele vem em Cachoeiro, por exemplo, no Shopping Sul comprar alguma coisa. Ou então tá em Marataízes, vai lá em Meaípe almoçar no Curuca e volta para se hospedar em Marataízes. Como que o poder público pode ajudar ao empreendedor enxergar? Você, por exemplo, é um empreendedor. A sua padaria ainda sempre foi, e há muitos anos foi referência na região. A gente sabia que sai gente de tudo que é canto para ir na New Regis comprar pão, porque é o melhor pão, você se especializou, você entregou a melhor mercadoria, o melhor produto, um melhor serviço. Como que a gente faz para aquela mentalidade do pescador que o Maratimba tem, de uma maneira geral, e entender que ele tem outros negócios que ele pode explorar do turista? Investindo. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. O caminho é o investimento, é você fazer o atrativo, né? Então, por que igual você falou assim, por que o cara vai lá no Curuca? Porque lá se tornou uma referência de comida boa. A New Regi se tornou uma referência hoje no sul do estado. Hoje, se você chegar em Castelo, Alegre, qualquer lugar, o pessoal conhece a padaria New Regi em Marataízes. Esses dias a gente estava voltando com a galera num passeiozinho em Anchieta lá, nem lembro para onde. O pessoal, vamos parar lá na New Regi, vamos tomar café todo mundo. A gente estava em 4, 5 carros de amigos, paramos lá, tomamos café e viemos para Cachoeira. Então, assim, é você que faz acontecer. Mas como é que o poder público pode ajudar esse cara? Investindo. Como que ele ajuda? Na verdade, não é esse cara, é qualquer um que quiser. Sim. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo de uma ideia que eu tenho, que eu quero colocar em prática em Marataízes, não sei se eu vou conseguir a tempo. Eu tenho um projeto de fazer tipo um prédio na Praia Central, um abacaxi gigante,
Quando as pessoas estiverem chegando de Cachoeiro, já vai estar vendo o abacaxi lá na praia central de Marataízes. Um abacaxi de tipo assim, de uns 15 andares, como se fosse um prédio de uns 15 andares. Aí no meio do abacaxi você coloca 2 elevadores panorâmicos. O cara vai entrar ali, né? Você pode fazer até uma parceria público-privada. Ele vai subir naquele elevador olhando para o mar e vendo toda a cidade. Lá em cima você coloca um mirante, né? Você pode colocar uma cafeteria, né? Um negócio também lá em cima, alguma coisa desse tipo, ou só um mirante mesmo. Isso daí já é o suficiente para quê? Para trazer o turista. Isso daí já é o suficiente para fazer o cara... Rapaz, eu quero conhecer o abacaxi gigante que existe no Brasil. Dizem que no Brasil tem uma cidade que tem um abacaxi gigante. Então, assim, você cria a ideia e aí dentro dessa ideia você cria algo que seja atrativo para as pessoas. Automaticamente, aquele redor ali, as pessoas de visão... Porque as coisas acontecem quando você tem a visão. Por exemplo, eu vou falar da New Reg, que é o meu negócio. A New Reg nós já fomos, eu já vendi muito, nós já fomos referência em tudo e depois eu abandonei os negócios. E as vendas caíram, né, consideravelmente. A ponto de quase fechar. A culpa é do poder público? A culpa é de Lula que ganhou, de Bolsonaro que ganhou? A culpa é de quem? O problema das pessoas é não assumir as responsabilidades. A culpa é minha, pô. Fui eu que abandonei o negócio. Fui eu que não me esforcei. Aí, se eu tive um problema particular, se foi separação, se foi problema familiar, não importa. Mas automaticamente aquele movimento acabou ali porque eu deixei de fazer com que o meu negócio seja atrativo para vender mais. Então, assim, nós já fizemos 1 milhão de coisas na New Reg que fazia pessoas sair de tudo quanto é lugar do estado para ir lá. Por exemplo, o café colonial que eu fazia antigamente trazia gente do norte do estado para ir conhecer o café colonial da New Reg. O rodízio de caldo, toda sexta-feira, gente de tudo quanto é lugar. Por quê? Porque eu investi, eu criei algo diferente e atrativo que fez com que as pessoas fossem lá. Isso gera o quê? Resultado positivo, lucro e dinheiro no bolso. Assim o poder público consegue fazer com a cidade. Mas as pessoas, se elas não acompanhar a visão, o que acontece? Vêm os investidores de fora, igual está acontecendo em Marataízes, o Open está lá, o BH está lá e vai tomando espaço. Entendeu? Então, assim, o poder o cara público... que tinha um pequeno supermercado lá, ou um mercadinho, se esse cara não entender que ele é pioneiro ali, ele é referência ali, se ele não se aperfeiçoar para poder investir, vai vir o pessoal de fora e vai tomar lugar. Quando nós fizemos a New Reg, né, do tamanho que nós fizemos, foi para isso. Foi para quando alguém olhar para Marataízes e dizer assim, rapaz, não tem espaço para mim lá não. Né? Então, eu e meu pai, vamos botar assim, nós nos posicionamos dentro do mercado. Agora eu vou falar dos mercados de Marataízes. Nós tínhamos que ter um de Marataízes para fazer esse atacarejo, né? É atacarejo que o Open é um atacarejo? É assim que fala? Como que é o nome? É isso mesmo. Então, tinha que ter um de Marataízes, tinha que ter feito, mas os caras não acreditam. Aí vem o de fora, vê o potencial da cidade, investe e acaba engolindo todo mundo. Mas acaba também que essa galera que vem de fora ajuda também, né? Então, mas voltando na pergunta que você fez, né? Como que o poder público consegue despertar isso nas pessoas, né? De alguma forma, melhorando a cidade, investindo na cidade, a cidade vai se tornando atrativa, mas o comércio local vai depender de cada pessoa. Né? Hoje, os 2 supermercados que mais vendem lá é o Open e o BH, porque não teve nenhum de lá que teve a coragem de fazer. Se acomodou, não conseguiu enxergar, não conseguiu... Quando eu lembro direitinho que quando o BH, né, montou lá, todo mundo falou assim, não vai vender, não vai dar em nada, não aguenta, só aguenta o verão e depois fecha. Marataízes não tem estrutura para isso.
vende mais do que todos, e abriu o Open, vende mais que todo mundo, e está abrindo um terceiro agora, está abrindo mais um. Então, assim, qual que tá indo pra lá? é o Perim mesmo, né? Mas no meio da cidade ali, em frente ao Sicredi. Né? Então, aí eu não sei se vai como Open, se vai como Perim, se vai como Perim Center. Eu entendi. Agora, Breno, vamos lá. Você é secretário de turismo e você nunca tinha sido secretário. E você também tentou 2 vezes como candidato e não ganhou. Bateu na trave. Uma vez só? Uma vez. Como é que está sendo a sua experiência na gestão pública? A gestão pública... Você é um cara novo de 34 anos que foi convidado provavelmente pelo Toninho, né? Isso. Conta um pouquinho dessa experiência. Um jovem, um cara, uma nova geração. A gente tem aí uns caras expoentes na política aí, por exemplo, o Nicolas, né? O cara que é recorde de audiência, o cara tem... Qualquer lugar do Brasil que Nicolas se candidatar, qualquer coisa ele ganha em primeiro lugar, entendeu? Ele é referência. Como é que funciona a cabeça de um jovem político como você, que ama tanto a sua cidade, que dá a sua contribuição para a sua cidade? Então, é o querer fazer a diferença. É o querer integrar, é o querer conhecer, é o querer fazer parte, né? Então, eu quando me candidatei, eu vi, né, que Marataízes, tipo assim, há muitos anos não tinha deputado. Na verdade, Marataízes mesmo, acho que só teve um deputado, foi o Rudinho, o último, né? Marataízes como cidade, foi o Rudinho o último, e depois não teve mais. Porque as pessoas dali não acreditavam que a cidade fazia um deputado. E aí eu falei, cara, eu vou me posicionar. Eu sempre fui bom nas redes sociais, né? E trazendo essa inspiração do Nicolas, né? De grandes líderes políticos, eu decidi entrar com a cara, com a coragem, e falei assim, vamos ver se realmente tem como uma pessoa com boas ideias, com uma pessoa que não vai fazer a velha política, que não vai comprar voto, que não vai comprar liderança, que não vai fazer nada, se realmente as pessoas votam em mim. E aí eu decidi de última hora, Brunão. Bruno, eu lembro direitinho, eu dormi e acordei falando assim, eu vou ser candidato a deputado. E fui o mais votado de Marataízes, tive 10.777 votos. Sem gastar 1 centavo, sem comprar ninguém. Quando aconteceu isso, assustou muita gente. E aí começou a aparecer as oportunidades, que hoje eu tive essa oportunidade de ser secretário de turismo por causa dessa votação. Porque quando você entra na política, o que vale na política? O que vale em um negócio? O que vale em um negócio hoje? Você cria uma empresa para quê? Para você ganhar dinheiro. Você cria uma associação para atender as pessoas. Na política, o que vale é voto, irmão. Não é o cara ser gente boa e ter ideia boa, não. A verdade nua e crua é essa. Os políticos, quando eles olham para alguém, eles já vê quantos votos esse cara pode trazer para ele de retorno. E quem era Breno antes da eleição? Ninguém. Breno era o filho de Niltinho, Danil Regis, que tinha boas ideias, que era um sonhador, que era um cara visionário, né? Mas que, tipo assim, não tem nada para mostrar, não tem nada palpável. A partir do momento que eu entrei e disputei, os votos que eu tive me deram um peso que as pessoas chamam de peso político ou de capital político. E aí, dentro desse capital político, eu fui convidado a participar da campanha. Mas você, tudo bem, você pode ter o capital político que for, mas se você é o cara errado no lugar errado, você queima o capital político. Por exemplo, vou dar um exemplo que me vem à mente aqui agora. Uhum. Aquele secretário do Lula lá, o Silvio não sei o quê, que era de Direitos Humanos. O cara cheio da moral, eu sou o cara, o cara fala empolado, né, o negão lá, sofreu uma denúncia envolvendo mulheres lá, você sabe muito bem disso. Cadê o cara? Sumiu. Né? O Abraham Traub é a mesma coisa, o cara... Então, assim, você está tendo a capacidade, eu concordo com você, assim, isso é até um assunto polêmico de falar, Breno. Você falou, né? As palavras são suas, o microfone está aberto para você. Porque, assim, todo mundo escolhe o caminho, não, estou aqui para ajudar, eu quero ajudar, eu vou ajudar, e você tá rasgando o verbo aí, não, velho, o que conta é o capital político. Por exemplo, qualquer prefeito,
qualquer candidato a qualquer coisa, quando ele vai atrás de algum apoio, ele já vê exatamente a importância do político. É o que? Quantos votos esse cara pode me dar? Mas Breno, você não acha, por exemplo, igual o nosso caso aqui, a gente criou uma ferramenta de comunicação. A gente fez um investimento aqui, mais de R$500 milhões só nessa estrutura aqui, fora, né, tudo que a gente tem aí para cima aí. Estamos aqui produzindo conteúdo, eu também era ninguém, né? Entre aspas, você sabe que eu tenho uma trajetória, tenho uma história por trás, eu já era alguém. Mas você tá lá, o cara não incomoda ninguém. A partir do momento que você se posiciona, hoje, por exemplo, a gente tem recebido políticos que me procuram aqui, cara. Querem, posso ir lá, para quando é que eu vou e tal. E a gente vai assim, a porta tá aberta, o microfone tá aberto para todo mundo. Não dá pra gente, a gente tem um programa de política semanal, né? A gente não consegue falar com todo mundo e dar espaço para todo mundo, por mais que a gente goste. Mas a gente passa a ser considerado. Você não acha que é natural que, na verdade, quando o eleitor vota em você e te dá o capital político dele, ele também não espera algo de você? Não é normal esse jogo de interesse? Sim. Porque você chega e fala, cara, eu vou ajudar, vou melhorar a cidade, eu vou botar um olhar aí sua comunidade, eu vou entender o seu problema. E você vende isso como um político. Aí o cara vota em você e te dá o capital político. Não é normal que o político enxergue para você e fale, cara, eu quero você porque você tem capital político. Esse jogo, essa conta não fecha? Sim, mas tem aquela pessoa, né, que acredita no projeto, né, que é o propósito. Eu sempre falo que a proposta, ela só é forte quando o propósito é fraco. Então, na política, como em várias áreas, mas eu vou te falar mais na política, que eu estou no meio. Vai ver os políticos analisam muito proposta, entendeu? O propósito se torna muito fraco. Um e outro tem. Por exemplo, o Nicolas, né? Você citou o Nicolas aí porque ele tem propósito. Ele não é um cara movido por propostas. Vamos trazer ele aqui, tá? Vamos trazer ele aqui. Em breve. Com certeza. Já estamos articulando aí, em breve. Então, assim, na política, vamos falar, o eleitor. O eleitor, ele vota por vários motivos. Primeiro, ele vota por identificação. Ele se identifica com você, com a visão que você tem, com a forma de que você verbaliza aquilo que está na sua mente. O eleitor, ele vota por alguma proposta que você fez a ele, né? Tem os votos vendidos, isso não é segredo para ninguém. As pessoas não falam isso, mas não é segredo para ninguém, né? Então tem os votos que é o que? O cara ganhou a eleição. Não, ele comprou a eleição. Ganhar é na marra, ganhar é no argumento. Ganhar para mim é assim, na verdade não é ganhar, é conquistar. Tem aquele que conquista a eleição e tem aquele que compra a eleição. Os dois começam com C. Um conquista e o outro compra. Eu quero ser o cara que conquista. Eu prefiro perder 1000 vezes e conquistar, porque os 10.777 votos que eu tive, não tem nenhum deles que vai dizer assim, rapaz, Breno me deu uma cesta básica. Breno me deu... me ajudou com um bujão de gás. Breno foi lá na minha casa e me contratou, eu só votei nele porque ele me contratou. Não tem. Não tem ninguém que vai poder falar isso. Aí eu me orgulho. Porque o orgulho do homem que tem propósito está na conquista. Não está no ganhar. Vamos. Qual que é a diferença? Sei que você é um cara também espiritual. Qual que foi a diferença de Saul para Davi? Qual que foi a diferença? A diferença, Brunão, é que Saul ganhou um reinado. Ele, de um dia para o outro, se tornou rei. Davi não. Davi conquistou. Ele foi vencendo batalhas e foi conquistando. Foi conquistando o povo, foi conquistando as terras, foi conquistando. E tudo que você conquista, você tem um valor diferenciado do que daquilo que você ganha. Por isso que ele foi amaldiçoado por Deus. Depois, por quê? Porque ele ganhou, ele não soube o que foi conquistar, Saul não soube o que foi lutar para ter aquela cadeira. Ele simplesmente sentou na cadeira. Ele ganhou aquela cadeira. Então,
a proposta da cadeira se tornou maior do que o propósito de ser o quê? De ser um governo justo, de ser um governo que honra a Deus, né, na questão, tô falando da Bíblia aqui agora, entendeu? Então, tipo assim, ele queria a cadeira. E por que Deus rejeitou ele? Porque ele preferiu a cadeira do que ouvir a voz de Deus, né? Então, assim, o maior propósito da vida de um homem, de qualquer ser humano, agora eu vou entrar por outro caminho, é você conseguir ouvir o que Deus tem para você. Por exemplo, quando você criou esse podcast aqui, você criou para um propósito. Você sabe para que você criou. Eu não sei. Quem sabe é você. E quem nos criou? Quem nos criou sabe para que nos criou. Só Deus sabe, quando nós nascemos, para que Ele fez a gente. Ele nos criou para quê? Agora, como eu identifico isso? Ouvindo a voz de Deus, ouvindo a voz daquele que nos criou. A maioria das pessoas, Bruno, andam perdidas porque não consegue ouvir a voz de Deus. Aí fica dando soco, como diz as pessoas, em ponta de faca. Então, quando você consegue ouvir a voz de Deus, né, Salomão ele termina Eclesiastes dizendo isso, dizendo assim: de tudo que se tem visto, de tudo que eu falei, o final das coisas é temer a Deus e cumprir os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Então, nessa terra, por mais que a gente tem negócios, por mais que a gente entre na política, por mais que a gente faça qualquer coisa, tudo, a tendência para dar certo, só dá certo se você conseguir ouvir a voz de Deus. Quando você não ouve a voz de Deus, acontece o que aconteceu no Jardim do Éden. Você começa a ouvir outras coisas. Você deixa de ouvir a orientação de Deus e passa a ouvir a serpente. Você passa a ouvir outras pessoas. E aí você se perde. E é isso que acontece na política. E é isso que acontece nos negócios. E é isso que acontece nos casamentos. É se perder por não ouvir o que de fato você deve ouvir. E todo ser humano, qualquer ser humano, se não ouvir a voz de Deus, vai fracassar. Pode ganhar dinheiro, mas vai fracassar, vai ser infeliz. A felicidade do homem está em ouvir a voz de Deus, em cumprir um propósito. Porque nessa vida, Bruno, você pode ter tudo, mas se você não se sentir útil e valorizado, você não tem nada. E essa utilidade, você só consegue ter ela plena quando você ouve a voz de Deus. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você já ouviu a voz de Deus? Vamos entrar por um outro caminho aqui agora. Já que mas o entrevistado aqui é você, não sou eu não, pô. Mas olha só, vamos lá. Deixa eu te falar uma coisa pra você, Breno. Pra mim eu fico feliz, cara, de ouvir um relato desse, porque eu sei das suas origens. Eu não sei a fundo e não me intrometo na vida de ninguém, porque cada um tem a sua particularidade, como você bem falou. O propósito das coisas é Deus que conhece, e o que você está passando na sua vida é uma coisa íntima sua, e Deus usa momentos da vida da gente para tratar, para nos preparar, para nos moldar, para nos mostrar caminho, para nos redirecionar, para nos apresentar fatos novos. E eu conheço um pouco pela amizade que a gente criou, mesmo à distância, né? A gente não tem uma amizade de conviver um com o outro, de estar frequentando a casa, mas sempre que eu lembro do Breno, né? Eu tenho uma boa lembrança, um carinho especial, que eu sinto reciprocidade da sua parte. Agora, eu digo para você, é fato, suas palavras são bonitas, são belas para quem é espiritual, para quem tem o temor de Deus, para quem conhece do que nós estamos falando aqui. Isso é a ciência primária de tudo, né? A gente louvar e engrandecer a Deus e colocar a Deus na frente de tudo. Para quem é cristão e tem essa sensibilidade, tem esse temor a Deus, o que você falou é crucial. Agora, como, e aí, eu não sei a pergunta que você vai me fazer, mas eu só quero que você feche essa sua reflexão dizendo o seguinte: como você identifica o propósito de Deus na sua vida e você se mantém firme em meio às adversidades no tocante à política, por exemplo? A gente sabe que a política é um meio corrompido,
E eu tenho aprendido muito com a vida e com as minhas experiências. E quando a gente fala assim, política é corrupto. Eu penso um pouco diferente. O político é corrupto porque ele é reflexo da sociedade. A sociedade é corrupta. Eu fui fiscal, Breno, da Prefeitura de Vitória durante 3 anos. Eu era fiscal de posturas, publicidade e obras. E uma coisa que eu posso te falar com toda certeza, propina você não precisa pedir. O cidadão oferece. Rapaz, quanto você quer para liberar esse documento aí, cara? Eu tô precisando para ontem, cara. Posso te dar um dinheirinho aí, tal. Eu recebi algumas ofertas ao longo da minha carreira lá como fiscal. E eu entendo que existe um jogo de interesse, existe um jogo de ciúme, existe um jogo de vaidade, existe um jogo de poder, né? Você fez tantas citações bíblicas aí, e na hora do vamos ver mesmo, o João escreveu lá na sua carta, na sua epístola, de que muitos creram na palavra de Jesus, muitos dos poderosos ouviram a pregação de Jesus e acreditaram, mas não confessaram, porque aí João completa, amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. A política, ela tem, e eu nunca estive lá, né, eu nunca assumi um cargo político, apesar de ter sido pré-candidato em uma ocasião, cheguei a montar grupo, né, fiquei 10 meses fazendo pré-campanha, e eu vi, cara, a corrupção humana na política, assim, um pouco do que eu vi, né, de gente que te liga, o meu prefeito, né, eu estou precisando de cesta básica aqui, você sabe que eu vou votar em você, vem cá entregar a cesta básica. Então, quer dizer, isso é uma deturpação, um desvirtuamento da função de um representante público, né? Com certeza, ao longo das suas campanhas, das suas candidaturas, você deve ter ouvido muito disso, muitos pedidos como esse. Como a gente se blinda, como a gente mantém a sanidade, a vigilância, a obediência aos princípios cristãos, estando na política? Eu vou voltar na pergunta que eu te fiz, né? Mas vou fazer pra mim agora. Como você não respondeu... Eu posso responder. Você nem fez, pô. Eu te perguntei, você já ouviu a voz de Deus? Já. Conhece? Conheço. Então pronto. Assim foi comigo. Eu estou na política porque eu vejo que o meu caminho, o meu propósito está ali. Deus me encaminhou para ali. Entendeu? Perfeito. Não é por uma vontade... não é por uma vaidade, não é por uma... E muitos não entendem isso, né, Breno? Muitos não entendem isso. Então, Brunão, como blindar? Quando o propósito é forte. É o que eu falei no começo. A proposta, ela só é forte se o propósito for fraco. Quando você está firme no propósito, qualquer outra coisa não mexe com você. Por exemplo, você está casado. Você está bem no seu casamento. Você está tendo uma vida saudável no seu relacionamento, de respeito, de satisfação, a sua esposa está te suprindo em todas as áreas, vamos botar assim. Você é íntimo dela, você conversa com ela, vocês são amigos. Se aparecer uma oportunidade de trair, você vai trair para quê? Nem mexe, porque você está satisfeito. Então, assim, o que me alimenta? É aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu não deixo a parte ruim da história me alimentar. Em qualquer área da vida, igual você disse mesmo, por que o político é corrupto? Porque a população é corrupta. Mas eu não sou todo mundo. É aquela velha história do pai que fala para o filho: ah, pai, mas tá todo mundo não sei o quê, tá todo mundo indo, tá todo mundo não sei o quê. E o pai vira e fala o quê? Meu filho, você não é todo mundo. Meu pai falou isso comigo. Eu lembro que uma vez eu queria sair para uma festa, né? E eu pedi meu pai para ir de carro. Eu não tinha carteira. Aí meu pai falou assim: não vou liberar o carro para você não, você não tem carteira. Aí eu falei: não, pai, mas eu sei dirigir. Aí ele falou assim: não, mas sem carteira você não vai não. Aí eu falei: poxa, pai, o pai de todo mundo lá da escola, tem fulano que vai, que não tem carteira, tem não sei quem que vai, tem não sei quem que vai, os pais fazem isso, por que o senhor faz isso comigo? Aí eu falei, ele falou assim: porque eu não sou todo mundo, eu sou o seu pai, e você não é todo mundo, e você aqui em casa vai ter exemplo do que é certo e do que é errado, independente se vai te agradar ou não. Então, eu me blindo pelo meu propósito. Eu prefiro perder.
Porque perder não é sinônimo de que tá dando errado, não. Entendeu? Perder é um aprendizado. A gente, quando perde, a gente aprende. Por exemplo, Elon Musk, antes de dar certo o projeto dele do foguete, né? Vamos botar assim. Ele tentou 4 vezes e deu errado. 4 vezes dando errado. Aí ele melhorava, dava errado. Melhorava, dava errado. Só que cada lançamento que ele fazia, cada lançamento era não sei quantos bilhões. E aí, no quinto, ele usou toda a fortuna dele, tudo que ele tinha, para fazer o quinto. E todo mundo chamou ele de doido. Falou, rapaz, não faz isso. Não faz isso. Você já fez 4 vezes e não deu certo. Você vai apostar tudo nisso? Ele falou, vou. Propósito. E deu certo. E se tornou o homem mais rico do mundo. Através dali, ele fez um contrato com a NASA e se tornou, porque ele não estava preocupado com dinheiro. Ele tinha um propósito. Entendeu? Quando o propósito é forte, você perde, mas você está firme no propósito. Porque não quer dizer que está dando certo que você está no propósito. Às vezes, na visão de todo mundo, parece que está dando certo, mas está tudo errado. Entendeu? E aí, eu gosto de citar a Bíblia, Brunão, porque a Bíblia, para mim, é tudo, cara. Eu amo as coisas de Deus. E a Bíblia diz, melhor são os finais das coisas do que os inícios dela. Né? Então, assim, eu não estou preocupado com que eu perdi a eleição. Eu estou preocupado com o meu propósito. Eu não posso me perder. Agora, entendeu? Eu entendi, cara. E para quem é espiritual, para quem é de igreja, para quem frequenta igreja, para quem está acostumado a ouvir sermão e para quem tem sensibilidade espiritual, tá muito bem entendido o seu recado. Agora, a população em geral de Marataízes, porque tem o cara lá que é do candomblé, tem o cara que é do agnosticismo, tem o ateu, tem o cara descrente, tem um monte de gente nessa nossa conversa aqui, que está ouvindo a gente falar, que espera alguma coisa do secretário de turismo, Breno. Aí o secretário, como o prefeito... O que o cidadão de Marataízes pode esperar? A gestão começou agora, né? 1º de janeiro, né? Eu vou te falar como... Eu não tenho como desvincular as coisas, né? Não, mas nem tô pedindo para desvincular. Eu só tô trazendo o assunto para política, porque se for para pregar aqui, nós vamos montar um culto aqui agora. Vamos trazer o louvor que eu prego também. Por incrível que pareça, eu não tô pregando. Eu tô falando o que eu vivo. Mas eu sinto a sua pregação. Então, você tá falando assim, que você vive, para mim isso é pregar. Então, e a gente prega com testemunho, não é com as palavras. Não é isso, Jack Tequila? Exatamente. Então, assim... Quando um cliente entra na New Reg, eu não pergunto se ele é crente, não. Se ele é evangélico, se ele é católico, se ele... Não pergunto, não. Eu quero vender pão para ele. Eu quero vender pão porque eu quero ganhar dinheiro. Entendeu? E na política é a mesma coisa. Eu quero transformar, dentro da pasta que eu estou trabalhando, a minha cidade. O que dá para fazer, Breno? Nós já estamos fazendo, né? Nós vamos colocar 3 portais que são as coisas mais lindas do mundo. Tá no meu Instagram. Né? Tem como ver? Cadê? Tem como ver, tá no meu Instagram. Ô, Jack Tequila, manda a foto pro Breno me mandar pra gente colocar aqui, desse portal aí. Tem como? Isso. Continua. 3 portais. Na hora que a gente chegar aqui, você me manda. Tem 3 portais. Tem que já está em aprovação. Vai se colocar onde? Vai colocar na entrada ali por Boa Vista, na entrada por Cachoeiro e na entrada pelo Pontal. Pontal é onde mesmo? Pontal é que vai ali pra Itaipava, Itaoca ali. Ah, mas ali, Barra de Itapemirim, na Barra. Isso, Aí passa a ponte, aí logo depois da ponte é um bairrozinho chamado Pontal. Ah, tá. Aí onde ali tem igreja também... ali? Isso. Mas ali não pertence a Itapemirim, não? Não, ali pertence a Marataízes. Tá no meio daquela... Ali perto da Marinha, não tem? Onde é a Marinha? A Marinha eu acho que já pertence a Itapemirim. Então antes um pouquinho é a divisa. Ali vai ter um portal, uma entrada. Na chegada por Cachoeiro vai ter um portal e por Boa Vista um portal. Quem vier de Itapemirim não tem portal. Da Vila não tem portal. Quem vier da Vila... Quem vier da Vila, não. Quem vier da Vila, não. Mas você que elaborou essa ideia? Sim. Eu mesmo que elaborei. E cadê? Conseguiu aí, Jack Tequila? Tá no meu Instagram aí. Se entrar Não, só pra gente soltar consegue, se entrar, a gente consegue visualizar. Tem também os bancos, que é um banco em formato de abacaxi,
né, com o nome Marataízes no meio. É um banco mesmo grande que dá para umas 4 pessoas sentar, em formato de abacaxi, que nós vamos colocar em quase todos os bairros de Marataízes, que é chamado dos bancos instagramáveis, que é o quê? Local para foto. O cara passa, vê, acha bonito, pô, vou tirar uma foto naquele abacaxi ali, né? Marataízes é a cidade do abacaxi. Marataízes hoje... Ó, o abacaxi de Marataízes! Marataízes hoje é conhecido como a cidade do abacaxi. O abacaxi, né, tem até um jingle aí, doce, 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 parece que tem mel, né? Ficou famoso no Brasil inteiro, né? Inclusive até Bolsonaro, quando esteve no Espírito Santo, quis comer o abacaxi de Marataízes e mesmo, comeu. Cara? E conseguiram? Vocês conseguiram? Conseguiram. Levaram para ele. Tem o vídeo dele comendo, experimentando. Bolsonaro. Comendo abacaxi de Comendo Marataízes? abacaxi e falando que é muito bom. Realmente é o melhor abacaxi. Ele falou assim, ó, eu comi o abacaxi de Marataízes? Da onde que ele falou? Da Bahia, que é muito bom, mas o de vocês é melhor. Ele falou isso? Tem as palavras dele. É isso aí, Bolsonaro. Nosso abacaxi aqui, ó, manda ver. Então, irmão, tem esses bancos instagramáveis que nós estamos fazendo, tem esses portais que nós estamos fazendo, tem as festas, né, dos municípios que já atraem muita gente, e tem os passeios que nós estamos criando agora. Por exemplo, se você quiser voar de parapente hoje, você consegue em Marataízes. Sai da onde? Tem rampa ali? Tem, lá nas falésias. Tá. Já tem um projeto lá nas falésias também que vai ter já tem a rampa hoje, mas vai ter uma rampa mais bem estruturada, com estacionamento, com mirante. O território de Marataízes vai até onde? Vai até Praia dos Cações? Vai até Boa Vista. Até Boa Vista? Até Boa Vista. É a maior orla do estado. É a maior orla do estado do Espírito Santo, né? Então, Marataízes é muito grande. Por exemplo, Piúma é aquilo ali. Marataízes é de Boa Vista até... Não dá pra fazer nada. Praias. Não dá pra fazer nada ali na Praia das Pitas, não, cara. Podia ter uma infraestruturazinha melhor ali, cara. Eu frequento muito ali. Então, essa infraestrutura nós vamos colocar em todo Marataízes. Existe um projeto já de revitalização, de arvorismo, de muitas coisas assim, para deixar Marataízes mais atrativa, né? Tem esses bancos instagramáveis que eu falei, tem esses portais, isso é o que já está em andamento, já para sair. Tem as festas e tem os passeios, né? Que Marataízes, por exemplo, quando você vai... que cuida das festas também? Eu cuido das festas. É sua pasta? Todas as festas, por exemplo, não sei se você participou da Festa das Canoas, que teve aquelas barracas lá, foi um sucesso total, né? Virada do ano, tudo isso é comigo, né? Os fogos... festa da cidade, programação de verão. Você tá animado com a gestão? Tipo assim, você tá animado? Tô animado porque é uma gestão séria. É uma gestão que tem responsabilidade, né? Pergunta redundante, né? Se você tá lá, você tá. Mas assim... Não, mas se eu também não tivesse, eu falaria, né? Pode ser que exista alguma divergência, né? Porque são seres humanos. Ele tem um pensamento, eu tenho outro em alguma coisa. Mas animado e otimista eu estou. Com a gestão... com Marataízes. Então, assim, eu tenho muitos projetos para realmente deixar a cidade, tipo assim, a pessoa querer parar em Marataízes. Por exemplo, Brunão, os portais parecem ser tá ali simples. Tá ali aí, já, ó. pronto. Aí, ó. Isso. Imagina você chegando... Bem-vindo a Marataízes, a em terra Marataízes. Imagina você chegando em Marataízes e ter um portal desse. Eu duvido que você não para tirar uma foto. Eu já até sei essa reta aí, sabe onde é que fica? Fica ali... antes de Campo Acima. Aquele retão ali mesmo? Não. Ali é porque tá parecendo que é ali, mas Campo Acima já pertence a Itapemirim. Então isso aí é lá em cima, depois daquele loteamento lá. Isso. É lá em cima, exatamente depois do loteamento. Quem que projetou isso para você, doutor Breno? Isso daí foi feito a princípio, né, com a inteligência artificial. E depois nós mandamos para uma equipe de projetista mesmo, para elaborar o projeto, os valores e... Já está orçado, já está licitado? Já está vindo direto do Ministério do Turismo, 8 milhões de reais para a gente fazer os portais, os abacaxi e as lixeiras. Lixeira abacaxi. Também.
em formato de peixe e em formato de abacaxi. Então nós vamos combinar. Quando estiver pronto, antes de inaugurar a obra, você vai vir dar exclusividade aqui no Pó de Pedra pra gente falar disso, hein? Exatamente. Então, assim, é deixar a cidade mais bonita, né? É fazer a pessoa falar, nossa, olha que diferente. Às vezes é uma coisa tão simples, uma lixeira. Não, isso é normal. Diferente. Eu montei um projeto aqui, Breno. Você lembra disso? Eu montei um projeto chamado Eu Amo Cachoeiro. E uma das coisas que eu sempre... Esse daí é um projeto que eu quero fazer lá na... volta. Esse daqui é um projeto que eu quero fazer lá na Lagoa do Siri. Da ponte, as pessoas vão andar até meio que dentro da lagoa ali. Vai ter bancos, né? Tá em fase inicial ainda. Vai ter bancos nas laterais, vai ter aqueles postezinhos, vai ser um negocinho top para quem passar na Lagoa do Siri ali. Esse daí é o início de um projeto, na verdade. Não está 100% pronto, não. Muito bem. Bom, futuro na política, Breno. O que você... Então, cara, eu sou pré-candidato hoje a deputado estadual, né? Acredito fielmente que nós vamos surpreender. Hoje, como eu não era visto, vamos botar assim, como eu não tinha peso político, eu era desacreditado. Quem votou realmente porque, tipo assim, eu consegui convencer a pessoa, mas não acreditava. E outra coisa que existe na política é o quê? As pessoas querem estar com quem vai ganhar. Ninguém quer estar com o perdedor, não. Então, os votos que nós tivemos foi votos conquistados com muita luta. E surpreendeu. Eu falo que a primeira vez que eu fui candidato, eu fui nadando contra a maré. Dessa vez agora, com toda a humildade, eu sinto que nós estamos nadando a favor da maré. Porque as coisas já estão acontecendo. Eu já sinto as pessoas na rua, você sente o sentimento, você sente o olhar do político. Hoje o governador me liga, vice-governador me liga, deputados me ligam, nacional de partido me liga, entendeu? Tem o interesse de conversar comigo, tem o interesse de eu estar no partido deles, fazem propostas para a gente estar no partido deles. Então, assim, hoje eu tenho conhecimento com grandes prefeitos. O prefeito Arnaldinho, por exemplo, de Vila Velha, é um grande amigo, um cara de um potencial gigantesco, que eu vejo, eu me espelho nele, sendo bem sincero, na forma de fazer política, no grande gestor que ele é, um cara que tem 92% de aprovação de uma cidade que nunca reelegeu ninguém. Esse cara merece ser respeitado, né? O histórico de Vila Velha é o que, o Bruno? De não reeleger ninguém. Então, a gente vê o Arnaldinho vindo, fazendo um excelente trabalho, se reelegendo com 86% dos votos e tendo a aprovação de 92% da população. Isso é um número que é surpreendente. Mas se posicionar desse jeito que você está se posicionando aqui agora, atrai o eleitor que quer estar do lado do cara que quer ganhar, mas você não facilita o trabalho dos seus adversários, não? Que quer te abater no ninho? Cara, aí é uma guerra, né? Quem quiser me abater, vem pra cima. Eu tô acostumado a lutar, eu sou um guerreiro. Gostei da resposta, mas você entendeu por que eu perguntei isso, né? Sim, mas não me abate, não. Você não se intimida, não? Eu mexo com padaria. Bolo, quanto mais bate, mais cresce. Lelê. Então, vem pra cima. Eu sempre falo isso mesmo, Brunão. Vem quente que eu tô fervendo. Não, mas a minha pergunta você entendeu. Sim, eu não me preocupo porque o propósito é forte. Então eu cheguei onde eu cheguei falando sempre a verdade. Não preciso me preocupar com o que alguém pode fazer contra mim, não. Ninguém consegue tocar em mim porque eu tenho um propósito. E segundo, se Deus estiver comigo, acabou, irmão. Ninguém consegue me derrubar, entendeu? Brenão, acima de tudo, eu cultivo uma grande amizade, um carinho com você e por você. Estou muito feliz de te receber aqui. A gente poder falar de políticas públicas, a gente poder falar de projeto de futuro. É um jovem líder, é uma liderança no mundo dos negócios, também no mundo da política. É um cara promissor, é um cara que tem uma pegada legal. Eu gosto de caras como você, por isso que eu me identifico tanto com você.
que são desbravadores, porque eu também sou. Uhum. E eu não tenho costa quente de ninguém, não tem político me avalizando, eu não tenho ajuda de ninguém, não tenho herança de papai, de mamãe, de sogro, de parente. Eu tenho muita conta, boleto para pagar. E muita vontade. Muita né, vontade de realizar. E eu nunca assim como você, para mim é muito fácil entender suas palavras, Breno, e você que está em casa ouvindo, é muito fácil para mim entender esse sentimento de querer realizar, de ter um propósito, porque eu me identifico com essas palavras, eu me identifico com essa verdade, eu me identifico com essa premissa, porque eu nunca fiquei esperando nada de ninguém. Eu detesto alguém imaginar que eu sou um coitadinho, que eu sou um pobre coitado, que eu dependo de ajuda de não sei quem. Eu tenho muita humildade para reverenciar todos os leais amigos, que são pouquíssimos os leais, os verdadeiros. Falei isso essa semana. Eu sou muito leal, por exemplo, eu tenho o Serginho aqui, que é meu sócio aqui. É um cara que enquanto eu e ele estivermos nessa vibe que a gente está aqui, eu sei que pode ser a vida inteira, tem a minha gratidão e a minha fidelidade eterna, porque um cara que acreditou nesse projeto aqui, um cara que investiu, um cara que abriu o espaço dessa estrutura que ele já tinha aqui para eu chegar aqui com a minha ideia e colocá-la em prática, me deu total liberdade. E outros poucos amigos que eu tenho que abrem caminhos, alguns políticos que foram verdadeiros comigo, no meio de muita pouca fidelidade com as pessoas. Eu atuo no meio cristão, você sabe disso, não é segredo para ninguém. Sou um ser humano normal, costumo não confiar em pessoas que arrotam santidade, costumo não confiar, porque 100% das vezes que eu confiei em pessoas que fazem alusão a palavras muito elaboradas, que querem mostrar uma santidade muito exacerbada, são pessoas que estavam escondendo falha de caráter atrás disso, estavam usando o nome de Deus para poder se passar uma visão de que eram aquilo que nunca foram. Então, esse projeto aqui é um projeto muito promissor. Eu sei aonde esse projeto vai chegar, se Deus permitir, obviamente, mas eu tenho certeza que há alguns meses isso aqui não era nada. Isso aqui era mato, isso aqui era uma ideia que estava na minha cabeça. Hoje nós já temos 500 mil de visualizações em uma das nossas plataformas nos últimos 60 dias. Nós já temos quase 100 mil visualizações no nosso canal do YouTube aqui. Nós estamos ganhando a confiança, a credibilidade de todas essas empresas. Enquanto nós conversávamos aqui, várias empresas que acreditam nesse projeto. A gente tem sido útil, conectado empresas e negócios para realizar crescimento, prosperidade. Nós estamos aqui investindo em algo que também ninguém nunca tratou disso. Do mesmo jeito que você está mexendo com um mundo novo aí, né? Atraindo investimentos e recursos para o município para investir no turismo, na receptividade do cliente, na recepção e na receptividade do turista, que é um flagelo. Para mim é um calcanhar de Aquiles de uma região tão linda, tão rica e tão abastada como a nossa, em recursos naturais, em natureza, em material humano para trabalhar. Nós temos um litoral lindíssimo, uma fonte de renda de quem não gostaria de morar a 30 minutos da praia, 40 minutos da praia, como nós moramos aqui. Muitos de nós temos casa lá, eu mesmo já tive casa lá durante 5, 6 anos, e depois vendi, depois fui para Guarapari, depois voltei de novo. E muitos amigos e parentes e empresários aqui do setor têm casas lá. E a gente trabalha pelo progresso dessa região. Hoje, o Pó de Pedra está levando a mensagem da pedra, está levando a mensagem da política, no caso do programa de hoje, para todo o Brasil. Com humildade, com o pezinho no chão, a gente ainda não está no patamar, pelo contrário, a gente está muito longe do patamar que a gente quer alcançar, mas a gente tem propósito, irmão, e a sua palavra tem tudo a ver com aquilo que eu falo aqui com muita frequência, por isso que a gente se gosta, porque o meu pensamento vai muito ao encontro do seu, né? Se não tiver propósito, cara, se não tiver um ideal, a gente recebe proposta de emprego, eu recebo proposta de emprego,
Podia estar em qualquer outro lugar. Eu tenho meu negócio, deixei lá e estou aqui. Porque eu acredito nessa visão, eu acredito no que nós estamos construindo aqui. Eu acredito no legado que nós estamos deixando, muito apesar de que eu vi o Mike Tassos falando, eu não vou esquecer nunca mais, ele falou que legado é só uma palavra bonitinha para ego. Né? No final das contas, todo mundo quer massagear o próprio ego. Mas eu não penso assim, eu penso que a gente tem que deixar alguma coisa, a gente tem que fazer alguma coisa enquanto o coração ainda pulsa. E para mim, te receber aqui hoje, te dar essa oportunidade, te dar essa voz, te dar esse espaço aqui, para mim é um privilégio, porque eu sei que você tem capacidade para dar muitas alegrias ao nosso munícipe, à nossa região, ao nosso estado e, por que não dizer, ao nosso país, porque você recebe lá na sua padaria gente de todo o Brasil. Né? Gente de Minas, gente de Goiás, gente do Mato Grosso, gente da Bahia, gente do Rio, estado do Rio, que mais tem aqui, pessoal ali de cima prefere vir pegar as nossas praias aqui, né? Então, meu irmão, fica aqui o microfone aberto, o espaço aberto para você, para sua gestão lá. Mande material, viu, Jack? Mande material pra gente, não tem problema, nem tudo a gente consegue postar, mas se você colocar a gente numa lista de transmissão, fazer um negócio legal, eu mando um áudiozinho pra você, pro Breno. Breno, faz um vídeo especial pro Pó de Pedra aí, vamos divulgar na nossa plataforma, querendo ou não querendo, a gente tem muita visibilidade, especialmente na indústria do mármore e granito, que é a indústria que move a economia aqui do sul do estado, traz dinheiro de fora para cá para dentro, e a gente fica muito feliz de poder participar, nem que seja com essa geração de conteúdo aqui, nem que seja com esse programa, em propagar o município de Marataízes para o Brasil e para o mundo. E Bruno, esse podcast, né, chamado Pó de Pedra, eu penso assim que a comunicação, irmão, ela é tudo, né? A comunicação, ela é transformadora. Se você se comunica bem, você consegue qualquer coisa. É por isso que existe um ditado, né? Que quem tem boca vai a Roma, quem né? tem boca vai a Roma, entendeu? Então, assim, a comunicação, ela é tudo. E quem está nos ouvindo, de repente, através de uma palavra sua, através de uma situação, através de um gatilho que você solta aqui, transforma a vida de uma pessoa. Transforma a casa de uma pessoa, transforma o negócio de uma pessoa, transforma a visão de uma pessoa, porque às vezes, o que você está fazendo com os telespectadores, né? Tá dando a eles a oportunidade de conhecer uma pessoa que às vezes ele queria muito conversar, queria muito conhecer e não tem essa oportunidade, né? Então, quando você traz aqui uma pessoa, você está dando essa oportunidade para ele, para ouvir essa pessoa, para conhecer essa pessoa. E nesse podcast aqui, o que eu acho legal é que aqui a gente fala exatamente aquilo que está no coração, né? Você fala a verdade, né? E eu vejo que tem um propósito nesse podcast seu. Bom, como você falou, a gente não tem aqui, não tem nem que traçar paralelo, nem se achar melhor do que ninguém, mas a gente tem, eu acho assim, eu tive muita dificuldade, Breno, eu me bloqueei muito na vida, porque eu deixei muitas vezes de falar quem eu sou e o que eu faço. Eu me auto-sabotei muitas vezes. E com coisas simples, não estou falando com coisas grandiosas não. Por exemplo, eu era líder de louvor lá na igreja e eu cantava. Aí chegava um cara para cantar, eu passava o microfone para outro cara. Não, ele é melhor que eu, vou dar chance para ele. Aí eu ia para a guitarra. Chegava um cara da guitarra, eu dava a guitarra, eu ia pro violão. Aí chegava do violão e eu ficava me anulando, cara. Muitas vezes eu fiz isso. Eu deixei de falar porque, como eu tinha um zelo muito grande, poxa, não vou me achar, não. É uma linha muito tênue, né? De você querer se achar, você querer se auto-vangloriar, você se auto-reverenciar. Porque não é, como você falou, o voto, ele não é uma imposição, ele é uma conquista. Né? Uhum. Você não tem como chegar em algum lugar se você não ganhar a confiança das pessoas. Aquilo ali é muito frágil, que é o que eu acho que aconteceu com esse presidente que está aí. E eu fico pé da vida, porque eu ainda não sou um grande comunicador. Você, me aguarde aí, eu vou ter voz para falar com você de todo o Brasil. Eu quero só concluir esse raciocínio. Eu falo para você, qualquer idiota para pensar o seguinte, o cara ganhou,
Bolsonaro ganhou no Sudeste, no Sul, em votos absolutos, no Centro-Oeste e ganhou no Norte. Só ganhou em uma região do país. E eu não estou discriminando meu irmão, amigo do Nordeste, não. Eu estou dizendo... E o cara ganhou com 2 milhões de votos. Não chegou a ser nem 1%. Bolsonaro ganhou em 4 regiões do Brasil e perdeu em uma e perdeu a eleição. O Bolsonaro, há 4, 5 eleições, está formando lideranças de direita ou de centro-direita nos municípios, nas câmaras municipais, nas prefeituras, nos governos do estado. Os governos mais bem avaliados são os de direita. Haja vista aí Ratinho Júnior lá em Santa Catarina, haja vista Goiás lá, o Caiado, e o próprio Zema, que é meio barro, meio tijolo, mas o Zema também bem avaliado lá, com algumas ressalvas. Eu sei que tem gente que não gosta. Mas enfim, no fim das contas, como é que esse cara fez? Maioria na Câmara, maioria no Senado, maioria nos governos. Prefeitura, agora o PT foi achincalhado. E como é que a gente pode, de sã consciência, entender que a gente fez só um presidente, só umzinho que saiu da cadeia um dia desse, sem estrutura, sem dinheiro? Quer dizer, dinheiro tinha, vai saber como. Mas, então, tem certas coisas, Breno, que não cai, cara. O cara que ganha de maneira ilegítima ou de maneira... ou comprando voto, falando português claro, ou usando algum artifício, né, um tribunal de justiça a seu favor, né, ou algum aparelho público a seu favor, ou o sistema, ou a mídia a seu favor, a vitória desse cara é muito frágil. É muito frágil. A aceitação desse cara é muito frágil. E o melhor lugar para se estar, de tudo que você falou aqui, de tudo aquilo que eu ouvi e aprendi da vida, o melhor lugar para se estar chama-se no centro da vontade de Deus. Porque quando você está no centro da vontade dele, as coisas acontecem para você, para mim. Você está em paz com os resultados, você está em paz com quem você é, você está em paz com o propósito que você está exercendo, você está em paz com o que você está construindo. Até na hora da adversidade, que você toma as porradas, você sai dela mais forte. Mas, Brunão, só para incrementar um pouquinho, né? Você falou o centro da vontade de Deus. E por isso que eu perguntei sobre ouvir a voz de Deus. Porque você só consegue estar no centro da vontade de Deus se você ouvir Ele. Se você não ouvir Ele, você nunca vai estar no centro da vontade dEle. E tem muitas pessoas que nunca ouviram a voz de Deus. Fala que serve a Deus, fala que acredita em Deus, mas nunca teve uma experiência. Nunca ouviu como Abraão ouviu. Parece loucura. Abraão, Deus vira para ele e fala bem assim: sai da sua terra, da sua parentela e vai para uma terra que o quê? Eu te mostrarei. Ou seja, quando ele sai dali, ele está largando a zona de conforto dele, está indo para algum lugar que está todo mundo olhando para ele e está dizendo assim: esse cara tá doido. Mas ele está onde? No centro da vontade de Deus. Então tem muita gente que às vezes não entende a gente. Tá achando que a gente está doido. Mas nós estamos no centro da vontade de Deus. Ô Bruno, eu me sinto muito honrado em estar aqui e te agradeço pelo convite, mas também vim porque acredito em você. Eu também, assim, eu não vou em qualquer lugar. Não quer dizer que eu sou melhor do que ninguém, não. Mas eu vou em lugares que eu sei que pode, de alguma forma, ser bênção na minha vida. Eu não ando com qualquer tipo de pessoa. Eu não, tipo assim, na minha casa não vai qualquer tipo de pessoa. Eu cumprimento todo mundo. Andar junto, botar dentro do meu carro, ir em uma reunião, não vou em qualquer lugar. Eu só vou onde eu acredito. Por mais que você disse que agora está começando e você falou, mas nós vamos crescer, nós vamos chegar lá. Porque o Bruno que eu conheço é esse. É aquele que acredita que vai explodir. É aquele que acredita que vai dominar. E o Breno é exatamente esse. Há uns 15 anos atrás, mais ou menos,
eu falei com um amigo meu, grava um vídeo aí, que você vai ficar rico com esse vídeo. Falei brincando com ele. Aí ele gravou, falou, o quê? Aí eu falei assim, eu, Breno, aqui de Marataízes, ninguém me conhece, vou ser presidente da República. Aí eu falei assim, deixa esse vídeo guardado. No dia que eu virar presidente da República, você vai ficar rico com esse vídeo, porque só você vai ter o vídeo do cara que falou isso há 50 anos antes, há 60 anos antes, há 40 anos antes, não sei quantos anos antes de acontecer. Aí ele gravou e tal, aí passou 1 ano, passou 2, passou 3, ei, tá com vídeo? Tô com vídeo. Há uns 4 anos atrás eu perguntei a ele, você tá com vídeo? Ele falou, rapaz, eu perdi o vídeo. Aí eu falei, rapaz, você perdeu a sua chance, porque eu vou chegar lá. Ou seja, eu estou no caminho, eu já me candidatei, hoje eu sou secretário, daqui 2 anos eu venho como deputado, nós vamos ganhar a eleição. Depois eu tenho grandes projetos e eu estou olhando para a presidência da República, sem perder o propósito. Bolsonaro, você acabou de falar, como que esse cara ganha e por causa disso não vira presidente? Ele perdeu a eleição, mas ele perdeu o propósito? De maneira nenhuma, não se vendeu para o sistema, poderia ter se vendido. Por isso que ele continuou ganhando. Por isso que continuou fazendo deputado. Por isso que nos estados, porque o propósito é independente da eleição. É verdade, é verdade. Entendeu, Brunão? Irmão, que a gente tenha outros momentos por aqui. Quando você for inaugurar essas obras aí, você chama a gente, manda material pra gente. O canal tá aberto, a gente E tá quando, aqui. ó, quando você ficar famoso, com o podcast ficar famoso, não esquece de me convidar, não. Você vai estar aqui, E- não. Depois no off eu vou te falar algumas coisas aí. E se eu virar presidente da República ou governador Sou do seu estado, ministro de aqui, planejamento. eu vou aceitar o convite do mesmo jeito quando você me convidar. Independente do que aconteça, nós vamos lembrar dessa conversa. Sem dúvida nenhuma. E ela é verdadeira. E eu também tenho procurado convidar pessoas. Lógico que a gente tem uma equipe hoje. Eu não consigo dar conta de tudo pelo tamanho que o negócio já tomou. A proporção que, graças a Deus, Graças a gente a está Deus. administrando isso. A gente está selecionando a agenda. E eu quero dizer para você, meu amigo, que está aqui até o final. Obrigado por acompanhar esse conteúdo. Siga as nossas redes sociais. Está aqui, você vai olhar aí. Siga a gente aqui. Você assistiu esse conteúdo bacana aqui. Prestigia a gente. Segue o Breno lá. Tem projetos legais. Ô, Jack, quero te agradecer. Jack ficou ali no plano de fundo aí. É o subsecretário, né, de turismo do município de Marataízes. Seja bem-vindo sempre aqui, Jack. Obrigado pela moral aí, tá, irmão? Às vezes a gente, né, foca aqui, a mente da gente, igual você falou, pô, estamos entrevistando todo mundo, mas fiz algumas alusões a você, porque todos que entram aqui, né, que de bom coração, eu trato com muito carinho e respeito e as portas estão abertas para você e sua família. Obrigado por conhecer o nosso espaço aqui. E, Brenão, Deus te abençoe na sua caminhada, moleque. Obrigado, Conte meu irmão. com um amigo aqui. Obrigado, Bruno. Que você tenha sucesso no que você está construindo lá. Amém. E que a gente siga juntos aí daqui a X tempo aí. Se Deus quiser. Aqui com a gente você já sabe, falar de pedra ficou mais leve, falar de política ficou mais gostoso, só deu um mole. Podia ter trago aí um pãozinho da New Reg pra gente saborear. Hoje era o dia aí, tá vendo? Dei mole. Tchau, valeu, obrigado, galera.